Queridos e amados irmãos, a minha saudação a todos é na paz do Senhor. Podem estar assentados em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui e eu quero agradecer, porque desde terça-feira Deus nos trouxe e com certeza após o culto ainda, Deus vai nos levar em paz até em casa. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Celso, que representa o nosso pastor. Obrigado pelo abraço, pela amabilidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Camilo, que coordena esse trabalho de missões. Deus abençoe o senhor de maneira muito especial. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, da irmã Michele, que de maneira carinhosa me auxiliaram esta semana, de maneira hospitaleira. Obrigado, pastor Moisés. Eu estou vivendo um momento bem do Espírito mesmo. Deus é que tem feito, Deus é que tem preparado. E eu tenho disposto o meu coração, sempre que se trata de ativar alguém para o campo missionário, eu quero estar ali junto, trabalhando, me esforçando. E eu vi, desde terça-feira, o Espírito de Deus se mover de uma maneira muito particular nos corações. Eu creio que esse trabalho e esse empenho de toda esta equipe vai se tornar um divisor de águas aqui. Então que Deus abençoe. Pastor Jackson, alegria ver o senhor junto com a sua esposa aqui ministrando e edificando a nossa vida. Marcos capítulo 16. Eu estou pregando a mesma mensagem desde terça-feira. Para o pastor Camilo, os demais pastores que estão ouvindo, eu peço graça sobre vocês, tá bom? Porque, de novo, mas é disso mesmo que se trata, nós ouvirmos a mesma coisa para falarmos a mesma linguagem. Paulo disse aos coríntios assim, se o som da trombeta for incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então é importante nós falarmos a mesma linguagem. Marcos capítulo 16. Queridos irmãos, eu quero já agradecer a equipe que está lá trabalhando. Eu trouxe alguns livros, são 6 títulos, e você vai ter a oportunidade de ter eles em suas mãos lá e adquirir, tá bom? A Essência dos Cooperadores. Este aqui se tornou um curso da Academia dos Pregadores, e eu agradeço a equipe pela sensibilidade. É um livro que ensina como um crente, ele pode se ajustar na vida da igreja. É um curso, tem 80 perguntas para você ler e responder. O obreiro, suas marcas ministeriais e o perigo dos embaraços. Faltou na EBL, alguns irmãos queriam, não alcançaram adquirir, mas hoje eu trouxe. Eu falo aqui sobre as principais marcas do ministério do obreiro e quais os embaraços. Como tem gente boa, mas se enrola com pequenas coisas. Que Deus nos dê a graça de fazer a sua obra, tá bom? Protocolos protetivos, como vencer a virose do pecado, e o legado de Timóteo para esta geração. E este aqui, tem alguns ali, ouça o clamor e dê uma resposta. A mensagem que eu vou trazer hoje, o estudo, o ensino, ele está fundamentado neste livro aqui. Ouça o clamor e dê uma resposta. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 e versículo de número 20, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, e nós dizemos amém. Quantos estão abertos para ouvir a voz de Deus? Eu tenho dito nesses dias que nós ignoramos a ideia de que as coisas óbvias devem ser ensinadas. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 12, ele diz que enquanto nós não alcançamos a maturidade, nós devemos voltar a ouvir quais são os primeiros rudimentos da nossa fé.
Quando Paulo escreve, ele diz assim: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. E o apóstolo Pedro, ele diz: eu vos escrevi para vos lembrar. O que Pedro está dizendo é que vocês já sabem, é só para lembrar. E às vezes nós precisamos que Deus lembre das verdades que já foram estabelecidas. E quando falamos sobre missões, nós devemos entender como é que Deus, ele vê a humanidade. Como Deus está olhando para a ilha esta noite, e como é que Deus vê todos os habitantes desta cidade. Deus olhando, ele divide todos os habitantes da ilha em 2 grupos. Todos os salvos Deus chama de missionário, e todos os que não são salvos ainda, Deus chama de campo missionário. Não há uma terceira via, não há uma terceira opção ou posicionamento diante de Deus. Ou eu sou aquele que me somo para evangelizar, ou eu sou aquele que deve ser alvo da evangelização. Esta noite você deve se somar a nós na proclamação do evangelho, ou nós vamos entender que você ainda deve ouvir a pregação do evangelho. Nós devemos entender que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 9, dizendo que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, todos os crentes que nasceram de novo, eles são cooperadores nesta tarefa. Veja o que disse Andrew Kirk. Ele disse assim: a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que, se ela deixa de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas, mas ela deixa de ser igreja. Quando a igreja deixa de cumprir a sua missão, ela não deixa de cumprir com um dos seus departamentos, ela nega a sua própria natureza. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, assim: vocês são o sal da terra, e se o sal perder o sabor, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo que se o sal não cumprir aquilo que dá razão à sua existência, que é salgar, é melhor não existir. É verdade, Jesus não está falando sobre tempero, Jesus está falando sobre a vida cristã. Jesus está dizendo que o cristão vive para cumprir o seu propósito. Logo, se o crente não cumprir o seu propósito, é melhor não existir. Perceba, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, o apóstolo diz assim: escute, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Perceba estas 3 expressões: gerados, semente e viva. A pergunta é esta: o que o apóstolo Pedro tem na sua mente? Qual a figura de linguagem que ele tem na sua mente para fazer essa descrição? Pedro, ele tem a figura de linguagem do casamento, da noite de núpcias, da lua de mel, que pela conjunção carnal, a intimidade, a semente é depositada, e uma vez a semente depositada, gerando uma gravidez, e a criança nascida, esta criança leva o DNA do pai. O que Pedro está dizendo é isto: se você nasceu por intermédio de uma intimidade com
com Deus, o DNA de Deus está dentro de ti, oh glória. Ali dentro de você está a natureza de Deus, e o apóstolo Pedro diz que esta natureza, esta semente, esta palavra é viva, e a expressão viva na etimologia significa aquilo que se movimenta. O que Pedro está dizendo é isto: quem nasceu de novo, que tem a natureza de Deus dentro dele, esta pessoa não está estagnada, atrofiada, parada, estacionada, mas ela está em movimento para a glória de Deus. Eu tenho dito que a natureza de Deus dentro de nós é como um dispositivo que tem uma senha que só Deus pode destravar esta senha. Lembra quando nós tínhamos mais o costume das manhãs missionárias, quando a pessoa recebia a mensagem, se quebrantava, porque há um dispositivo que Deus destrava. A Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 10, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Oh glória a Deus por isso. É por isso que Jeremias, depois que Deus o escolhe, e Deus diz no capítulo 1 versículo 12, eu velo pela minha palavra, e no versículo 19 Deus diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Deus está dizendo: Jeremias, não vai ser fácil, vai ter antagonista. Jeremias teve problema com os falsos profetas, com os sacerdotes vendidos e com o rei ímpio. Deram um soco na cara de Jeremias e jogaram ele dentro de uma cisterna que ficou só o pescoço de lado de fora. Aí Jeremias no capítulo 20 chega no ápice do seu cansaço e ele diz: não vou fazer mais menção do nome dele. Mas enquanto ele disse isso, Jeremias 20 versículo 9 diz: um fogo queimou dentro dos meus ossos. É a natureza de Deus. É por isso que enquanto eu estou pregando, algo está se movendo dentro de ti. Olha o que eu vou lhe dizer. Charles Haddon Spurgeon disse assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor no reino de Deus. Ou ele é um missionário, ou ele é um impostor no reino de Deus. Olha o que disse William Adams Brown. Ele disse assim: o único entre os 12 apóstolos que não se tornou um missionário veio a ser o traidor. O único entre os 12 que não se tornou um missionário veio a ser um traidor. Eu não quero trair o Senhor, eu quero cooperar com a sua obra e a sua missão. É questão de novo nascimento. Se nasceu de novo, deve estar obrigatoriamente comprometido com o propósito do seu nascimento. Diante desta verdade de que Deus vê os dois povos, missionários e campo missionário, partindo da ideia que você é salvo e que você nasceu de novo, eu descobri que há pelo menos 4 vozes que me motivam, que me instigam, que me impulsionam a pregar o Evangelho. 4 vozes. A primeira voz que me motiva a pregar o Evangelho é a voz de cima. A voz de cima não é a voz do pastor Moisés que nos inspirou hoje aqui. A voz de cima não é a voz do nosso pastor presidente que nos convidou e convocou para estar aqui. A voz de cima não é do primeiro mandatário da nação. A voz de cima é a voz daquele que Isaías disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A voz de cima é a voz de Deus, e a voz de Deus não pede, a voz de Deus
ordena. Biblicamente não há esse romanticismo na voz de Deus. Este romanticismo é questão de nossa sociologia. A Bíblia diz no Salmo 29 que a voz de Deus é tão poderosa que é mais forte que o bramido do mar. Oh glória! A voz de Deus é tão poderosa que ela quebra o cedro do Líbano. E a Bíblia diz no mesmo salmo que a voz é tão poderosa que quando fala ela libera labareda de fogo. Oh glória! Esta voz é a voz que ordena. Qual é o desafio? É que a nossa geração cristã está tentando causar o maior divórcio teológico da história. Divórcio esse impossível de acontecer. Ou seja, Jesus é Senhor e Jesus é Salvador. Se Jesus é Senhor de sua vida, logo Ele é Salvador. Mas se Ele é Salvador, obrigatoriamente Ele tem que ser Senhor. Qual é o problema? É que a teologia, a pseudo-teologia da prosperidade com viés americano, sustentada no pilar do determinismo, não aceita esta ideia de um Deus que manda e que não é questionado. Não aceita, quer ver? Entrando em uma de nossas igrejas, eu ouvi uma irmã dizer assim: irmãos, em minha oração, eu coloquei Deus contra a parede. Eu, como gaúcho, pensei, mas que parede grande é esta, hein? Porque se a terra não suporta o garrão de Deus, que dirá as costas de Deus? Esta geração sensitiva, que só faz se sentir, não aceita uma voz que ordena, mas a voz ordena. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? Quem és tu, coisa criada, para questionar com o teu Criador? Ele manda no céu e você obedece na terra. A voz de cima manda. Quer ver? Quando você ler a Bíblia no Antigo Testamento e você encontrar a expressão, se o meu povo me der ouvido, e se o meu povo me obedecer, a raiz é a mesma. Se o meu povo me der ouvido, e se o meu povo me obedecer, é a mesma coisa. Porque na mente de Deus não cabe a ideia de um crente que ouviu a sua voz e o desobedeceu. Não cabe a ideia de um crente que ouve o céu e desobedece. A Bíblia diz em Êxodo 19, versículo 16 e versículo 20, que Moisés está no alto do monte. Lá no alto do monte, ele ouve a voz de Deus, mas o povo que está no pé do monte não ouve a voz de Deus. Eles veem os relâmpagos e eles ouvem trovões, mas eles não ouvem a Deus. Sabe o que eles disseram, pastor Jackson? Fale Deus a Moisés e Moisés fale a nós. Por quê? Porque a lei de Moisés dá para desobedecer, mas a lei de Deus não dá. Eu recebo autoridade para lhe dizer: aquele que tem olhos como tocha de fogo, está de olho em você, e ele está falando, e quem vai dizer eis-me aqui, oh glória? A voz de cima, ela manda, ela governa, ela não aceita ser questionada. Olhe para cá, Mateus capítulo 9, versículo de número 35 a seguir, diz a Bíblia que Jesus percorria, via as multidões e sentia compaixão. Então ele disse: rogai ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores. Tenho dito que há anos atrás
atrás, eu estive em um encontro da Associação Billy Graham, e o doutor Pedro Lapagian pregou esse texto, e quando ele foi fazer a explanação da expressão envia, ele tirou o romanticismo. Ele disse que a expressão enviar é jogar alguém, nem que for preciso pegar pelo cabelo. Esta geração não crê nisso. Diz: como é que pode Deus pegar alguém pelo cabelo? Ezequiel, ele pegou pelo cabelo. Quem tem cabelo vai pelo cabelo, quem não tem vai pelo pescoço. Mas que ele joga, ele joga. Mas pastor, e aquela igreja que ele disse: eu estou batendo na porta, é que a igreja que ele está do lado de fora, ele não manda mesmo, mas aonde ele está no centro, é ele que governa. Oh glória! Testemunho de nossa irmã Sofia Miller, passando por uma praça, a nossa irmã Sofia ouve a pregação do Evangelho, ela crê no Evangelho, e ela se entrega, e a direção que ela recebe é ir para a selva colombiana, pregar às margens do rio Insana. Por um erro providencial, ela entrou até no Brasil pregando. Olhe para cá. E enquanto ela está anunciando, o antropólogo Ronaldo Lindório diz que enquanto um aldeão ia remando, o outro segurava uma lamparina, e nossa irmã durante a noite, ela ia traduzindo o Novo Testamento para o dialeto curipaco. Ela gastou praticamente 40 anos da vida dela pregando para duas tribos, a Baniwa e a Curipaco. E quando ela vai terminando o seu ministério, um jornalista chega para ela e diz: irmã, conte-nos como é que foi a sua chamada, como é que alguém gasta 40 anos pregando? Ela disse assim: eu nunca tive uma chamada, eu li uma ordem e eu obedeci esta ordem. Oh glória! A voz de cima ordena. A voz de cima ordena. A geração sensitiva não aceita essa ideia. Eu disse aqui, imagina eu chegar no quarto, o meu menino está desse tamanho, imagina eu ir acordar ele cedinho e dizer: Gonçalo, levanta, está atrasado, vamos para a aula. E ele olhar para mim e dizer assim: meu querido pai, eu não sinto de Deus de ir na aula hoje, eu faço ele sentir na hora, eu ativo o sentidor nele na hora, porque ele vai. Mas tem filho tratando o pai assim, ele diz: não estou sentindo. Olha aqui a frase que disse Jim Elliot. Jim Elliot disse assim: nós não precisamos de uma grande chamada de Deus, o que realmente precisamos é de um bom chute no nosso traseiro. Deus vai chutar você da sua zona de conforto, porque Deus tem uma obra para você realizar. Esta é a voz de cima, a voz que ordena. Mas em segundo lugar, essa aqui eu quero que você dobre a atenção, é a voz de dentro. A voz de dentro é a voz do Espírito Santo. Enquanto a voz de cima ordena, a de dentro constrange. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Altíssimo? Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Como? Por meio do Espírito. Paulo disse aos Colossenses capítulo 1 versículo 27: Cristo em vós é a esperança da glória. Como Cristo está em nós? Pelo Espírito. Então o Espírito Santo dentro de nós, ele fala e ele nos constrange. A pergunta é esta: por que o Espírito Santo nos constrange? Porque o Espírito Santo trabalha revelando a graça de Deus. E a pergunta básica é esta: o que é a graça de Deus? Como uma mente proativa, nós já respondemos o beabá decorado. Graça de Deus é um favor imerecido. É verdade, mas a nossa mente absorve de maneira rápida, mas o nosso coração rejeita esta verdade, porque a pior inimiga da graça é a justiça
própria. E ter justiça própria é não concordar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu não presto, mas a maioria dos crentes que estão aqui, eles ainda não entenderam que eles não têm valor se não for pela graça e pela misericórdia. Eu tenho dito que o evangelho que não faz você falar mal de você mesmo, não é o evangelho bíblico. O verdadeiro evangelho mostra a tua miserabilidade, mostra que você está irremediavelmente entregue ao pecado. Digo que se você aceita que você mesmo fala mal de ti, mas quando alguém fala você não aceita, também você não entendeu. Você é pior do que o que as pessoas imaginam. Só há algo em você de valor, é a graça e a cobertura da misericórdia de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, Paulo, ele faz uma descrição do caráter ímpio dos gentios, e Paulo diz que o pior castigo que Deus deu ao ímpio foi entregar ele para ele mesmo. Paulo está dizendo que a nossa maldade é tão grande que nós nos auto-sabotamos de maneira inconsciente. Ele escreve os pecados dos gentios. O capítulo 2 de Romanos, os judeus se orgulham, e Paulo diz assim: vocês se orgulham pelo conhecimento da lei. Olha o que ele diz: ó judeu, tu és inexcusável, porque pratica o mesmo que tu condenas. E então Paulo coloca também os judeus debaixo do guarda-chuva da condenação. Aí, para que ninguém mais fuja, Romanos 3:23, Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram. Romanos 6:23, ele disse assim: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado nos conduz para longe de Deus e nos sentencia à morte. Olhe para cá, eu sempre questionei algo. Por que nós temos crentes na igreja que tomam ceia, entregam dízimos e ofertas e não se sentem salvos? Eles cumprem disciplinas espirituais difíceis, mas não têm convicção da salvação. Por quê? Porque biblicamente ninguém, absolutamente ninguém, pode se sentir salvo sem primeiro se sentir condenado. João capítulo 16 diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há uma possibilidade de alguém se sentir salvo sem primeiro ser condenado. Olhe para cá, eu li esta Bíblia algumas vezes, eu nunca encontrei Deus sendo chamado de vô. Por quê? Porque não existe berço evangélico. Quando minhas crianças nasceram, eu não encontrei nenhuma empresa que fabricava berço evangélico. Por quê? Porque filho de crente não é neto de Deus, filho de crente é filho de Deus. Mas para isso acontecer, tem que se arrepender dos pecados. A voz de dentro, ela te constrange, porque ela revela a tua miserabilidade. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 7, esquece o capítulo 8, que é o capítulo da graça. Capítulo 7, Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo que ele concorda com Deus, porque Deus em Gênesis 6, ele disse assim: eu vejo que o homem é mau continuamente. Não basta ser mal, a nossa maldade progride, ela cresce. Se tu não está convencido, eu vou lhe dar exemplos bíblicos. Jeremias capítulo 13 diz assim: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não. Pode o leopardo mudar as manchas de sua pele? Não. Assim vocês, acostumados a fazer o mal, vocês não podem fazer o bem.
A Bíblia diz em Isaías 64 que as nossas obras de justiça, aquilo que nos infla, aquilo que nos dá soberba, aquilo que nos dá vanglória, Deus disse: as tuas obras de justiça são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia, naquela época tinha duas aplicações. Uma eu lhe digo: trapo da imundícia era o pano sobre a ferida purulenta do leproso. Leia Levítico e você vai ver que quando o leproso constatava o bacilo de Hansen, a hanseníase, que é a lepra, ele teria que colocar uma capa sobre ele e sair gritando que ele é imundo. Ele tinha vínculos com avós, com pais, com filhos, com parentes. Ele é obrigado a cortar o vínculo e ficar no leprosário. Se o homem, com toda a sua relação familiar, é jogado num canto, que dirá o pano que está na sua ferida, aquele pano infeccioso, apodrecido. Deus chama você e diz: aquilo que te orgulha é que nem aquele pano infeccioso que ninguém quer levar para casa. Se ninguém lhe disse, eu vou lhe dizer: você não presta, não tem nada em você que possa garantir o céu, nada. Efésios capítulo 2 diz o quê? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Capítulo 2 ainda diz: nós andávamos segundo a potestade que opera nos filhos da desobediência. Capítulo 2 diz que nós estávamos sem aliança e sem Deus do mundo. E no capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a voz de dentro tem que me humilhar, tem que me quebrar, mostrar minha pecaminosidade, me jogar no chão. Sabe o que acontece? É que nós temos a justiça própria, como eu tenho dito. Chegou um rapaz em nossa igreja e uma irmã das que oram, ela disse assim: olha ali, depois que aprontou tudo lá fora, veio para a igreja. Tinha que ir para onde, minha irmã? Esse é o erro de Ananias. Ananias, levanta-te, vai na rua chamada à direita. Eu vou. E o que é que tem lá? Lá está Saulo. Opa, Saulo. Aí Ananias quis atualizar: aquele que sabe todas as coisas. Ele é perseguidor. Para ti é perseguidor, para mim é vaso escolhido. Sabe o que Ananias está dizendo? Ananias está dizendo: Senhor, eu mereço o evangelho, ele não merece. Olha o que diz o Salmo 49, versículo 6 a seguir: quem confia nas riquezas não se farta dela. Versículo 7 a seguir diz assim, ó: pode alguém vender todas as suas fazendas, está na Bíblia, vender todas as suas fazendas, juntar o recurso e ir lá tentar pagar o resgate de seu amigo? Olha o que o texto diz: todos os seus recursos se esgotarão, porque o resgate de seu amigo é caríssimo. Não há dinheiro nesta terra que pague a salvação. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz: não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. É pelo sangue, é pelo sangue. Salmo 14 diz que Deus olhou na terra e não viu um que buscasse a Ele. O Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todos os seus pecados, todos. Porque se Ele deixasse a tua bondade não te levaria ao céu por aquele um. Eu desafio qualquer crente aqui, eu tenho desafiado desde terça-feira. Eu desafio qualquer crente em sã consciência a se colocar em pé, bater no peito e dizer que é salvo sem precisar do sangue de Jesus. Eu desafio qualquer um dos senhores que nunca beberam, nunca fumaram, nunca pecaram moralmente. Tem alguém até que se orgulha dizendo assim: meu sobrenome é trabalho.
Alguém já disse: eu nunca tive numa delegacia. Você não é salvo se não for pelo sangue. Olhe para mim aqui, ó. A tua bondade não te salva. Ei, minha senhora, eu sei que isso é escândalo, mas é a graça. A senhora que sempre foi honrada, a senhora que respeitou os princípios cristãos, a senhora que honra a sua casa, a senhora precisa o mesmo sangue que a prostituta que está tirando a roupa agora para vender o corpo. Ei, Senhor, o Senhor que trabalhou a vida toda, já pagou o teu apartamento. O Senhor precisa o mesmo sangue do que nós que vivíamos lá na pedra, no crack, na droga. É o mesmo sangue. Se você precisa o mesmo sangue, tu é tão ruim quanto o pior dos pecadores. Mateus capítulo 5, Jesus disse assim: bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino de Deus. A palavra bem-aventurado é macários, feliz, uma felicidade elevada. Mas não combina, gente. Não combina felicidade com pobreza na ótica social. Ele está dizendo: feliz é o pobre. Vocês sabem que tem duas palavras para resumir pobre na Bíblia, no original. Aqui ele está falando do pobre que não tem nada. E ele diz que o pobre que não tem nada é dele o reino. Por quê? O que é um pobre na nossa cultura? Um pobre é alguém que não tem condições próprias de sobreviver. Jesus está dizendo: feliz é aquele que reconhece a sua miséria, a sua impossibilidade, a sua pequenez. Aquele que reconhece que não pode nada. E se ele reconhece, ele não recebe auxílio emergencial, ele recebe auxílio celestial. Levante a mão ao céu para agradecer. Levante a mão ao céu para agradecer. Agradeça aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradeça aquele que tira o pecado do mundo. Então, depois que o Espírito Santo mostrou a minha miséria, me jogou no chão, ele mostra o tamanho da conta que eu tinha que pagar. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, ele diz que havia um documento que era contra nós. Havia uma cédula contrária, uma promissória que dava acesso ao diabo tocar na nossa vida. E ele diz: olha o tamanho da conta. E agora? A Bíblia diz que Jesus rasgou esta conta. Jesus rasgou, cravou na cruz e fez o diabo passar vergonha pública. Aí quando você está no chão, constrangido, o Espírito Santo te quebrou. Vou usar uma linguagem nossa: te pisoteou. Como diz o uruguaio, te machacou. Pisou em cima de você. Nesta linguagem, você está ali embaixo dizendo: eu não tenho como pagar essa dívida. O Espírito Santo diz: falaste bem, não tem como pagar, porque ela já foi paga na cruz. Aí você diz: se foi paga, o que é que eu tenho que fazer agora? Aí o Espírito Santo vai te dizer: não tem como pagar. A voz de dentro vai dizer: mas tem como retribuir. E como é que eu retribuo? Sai na rua, encontra outro endividado e diz que como o céu te perdoou, o céu perdoa a ele também. Levante a mão para celebrar aquele que perdoou a sua dívida. A voz de dentro constrange, mas depois tem a terceira voz, que é a voz de fora. A voz de fora é a voz dos habitantes da ilha, é a voz dos transeuntes que você encontrou hoje, é a voz do vizinho que passou por ti de cabeça baixa. Enquanto a voz de cima ordena, enquanto a voz de dentro constrange, a voz de fora pede socorro. A voz de fora, eu tenho dito, é a voz daquele homem que recebeu o pagamento ontem à noite, sexta-feira. A mulher dele está esperando ele até agora, ele não chegou. Ele vai chegar amanhã às 6 da tarde, todo sujo, barbudo, sem ter cuidado nenhum. E quando ela vai dizer: trouxe dinheiro, ele vai dizer: eu gastei tudo, não vai ter dinheiro para pagar o leite das crianças.
A voz de fora é a voz daquele rapazinho que assistiu um filme bobo e achou que a vida é real da mesmo jeito, e ele botou um 38 na cintura e saiu fazer um assalto. De bobeira caiu, e lá agora vai ter que entrar segunda-feira no presídio central, e vai cumprir lá dentro pelo menos 10 anos na escola do crime, no sistema carcerário. A voz de fora, a voz de fora é a voz da mocinha que de maneira impetulante enfrentou pai e mãe, e levada por esse viés libertino, ela foi na sexta-feira da balada, bebeu alguma coisa, não sabendo o que era. Quando ela acordou no outro dia, ela olha para a cama, tem alguém do lado dela que ela não sabe o nome, nem sobrenome, nem apelido, nem de onde veio, nem para onde vai. Ela se levanta com vergonha, pega uma roupa, corre para casa, se sentindo violada, se sentindo filipendiada. Ela chega em casa, não cumprimenta pai, não cumprimenta mãe, ela corre para o chuveiro tomar banho, porque ela quer se limpar daquilo ali. Mas quando ela termina de tomar banho, ela sai e ela se seca, e mesmo assim ela se sente suja, porque a sujeira está na alma, não está na carne. A voz de fora é a voz daquele que vive no mesmo condomínio que você, compartilha o mesmo elevador, mas que você não abriu a boca para pregar até agora. A voz de fora é a voz de todos aqueles que caminham para lá e para cá, e eles, sem perceberem, por mais que ignoram a nossa pregação, olha para mim aqui, ó, por mais que são ásperos conosco, por mais que ignorem a nossa pregação, pastor Jackson, tem hora que não quer nos ouvir, mas a anatomia deles, a complexidade do coração batendo, cada pulsar do coração, ele está dizendo: prega para mim, prega para mim, prega para mim, prega para mim, prega um pouco mais, prega para mim, insista. Cada vez que o coração bate, ele está dizendo: não desista de mim, me abraça, não desista, não permita eu escapar da sua presença. A voz de fora está esperando alguém com coragem para anunciar. A nossa tarefa é a mais fácil, porque a Bíblia diz: lança a tua semente de manhã e à tarde, não retire a tua mão. Tu não sabe qual das duas ou se ambas vai florescer. Marcos capítulo 4 diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir, e não sabendo ele quando e como, a semente deu erva, a erva deu espiga, e na espiga estava cheia de grãos. A Bíblia diz mais, pastor Moisés: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua rede ao mar e pegou toda espécie de peixes. Oh glória! A voz de fora está clamando. A voz de fora é aquele amigo que era todo extrovertido, agora está introvertido. Seus olhos já estão avermelhados de chorar, e você ignorou, não gastou uma hora com ele. A voz de fora é a voz daquele parente que se isolou, e você sabe que existem guerras culturais dentro das famílias, é um problema. Família deveria ser unida, mas só é unida na tragédia. No demais sempre está brigando, é a tia mostrando para o filho: olha, aquele teu primo é um drogado, não vai ser que nem ele. A gente sempre pega as referências más para mostrar, e isso vai criando problema, e até nós, quando nos convertemos, nós começamos a nos achar melhor que os outros que não aceitaram Jesus ainda. Ô pobre, você não é melhor que ninguém. A tua diferença é que o rei do reino já te encontrou. Glória. A voz. Estenda a sua mão assim, se você puder. Estenda. Eu tenho dito isso e digo hoje: Deus entregará alguém nas tuas mãos. Deus entregará alguém nas tuas mãos. Não duvide. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. A voz do Espírito vai dizer: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, bendito Deus. A quarta voz é a voz de baixo. Enquanto a voz de cima manda, a voz de dentro constrange, a voz de fora pede socorro, a voz de baixo alerta. A voz de baixo é a voz de todos aqueles que já partiram sem salvação, mas biblicamente não estão dormindo o sono da alma, já estão conscientes do que espera eles posteriormente, porque já iniciaram o sofrimento. A voz de fora é a voz de quem já partiu para a eternidade sem salvação. Lembra da história do rico e do Lázaro em Lucas capítulo 16?
A Bíblia diz que Lázaro morre e é levado para o lugar de consolo. O rico morre e é levado para o lugar de tormento. Não foram as riquezas que decidiram o destino, mas foi a crença na promessa. O rico estava entretenido com tantas coisas, entretido com tantas coisas, que não teve tempo para Deus. Lázaro, apesar da miséria, cria no cuidado de Deus sobre ele. E agora o rico, ele está no lugar de tormento, e ele diz: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e colocar na minha língua. Irmãos, um dedo molhado na água, colocado na ponta da orelha, não há mudança térmica nenhuma. Sabe o que ele está dizendo? Qualquer alívio neste lugar é algo impagável. Ele está dizendo que ele está sofrendo. E daqui um pouco ele olha e ele diz: Pai Abraão, manda alguém lá na minha casa. Está na Bíblia, porque eu tenho 5 irmãos ainda. Ele está dizendo: manda alguém lá pregar Moisés, que era a Bíblia da época. Sabe o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo assim: a única maneira de alguém não vir para cá é ele ouvir a pregação do Evangelho. Você já imaginou, pastor Moisés, se esse sentimento estivesse esta noite aqui? Ele está dizendo: olha, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles entrem aqui, mas eles vão entrar se ninguém bater lá e pregar. Deus está chamando você para pregar este Evangelho. Ele está dizendo: só tem uma maneira desse povo não entrar para cá, é ouvindo o Evangelho. E ele está dizendo assim: ó, aqui está tão ruim, está tão ruim, tão ruim, que eu não quero que ninguém mais desça para cá. Se alguém desejou o inferno para você em vida, e se ele já morreu e está sofrendo, ele pagaria tudo para você não ir para lá, porque quem está lá não deseja nem que o seu inimigo entre, tamanho sofrimento. Ele diz: pai Abraão, manda alguém pregar lá, eu não quero que ninguém mais entre aqui. Eu tenho dito, imaginemos de maneira hipotética, é só uma imaginação, biblicamente é impossível, mas imaginemos que alguém pudesse sair do abismo agora e vir aqui, entrar nessa conferência e pegar esse microfone. Ele pegaria esse microfone, ele falaria com tanta fé, mas com tanta fé, que ele assustaria esta igreja, ele assustaria a gente, e ele andaria no nosso meio aqui, e ele olharia para cada um de nós. Eu tenho dito, quem sabe ele me pegaria pela gravata, e ele diria: menos vaidade e mais pregação do Evangelho. Ele andaria no meio dos obreiros, quem sabe ele bateria as mãos desesperado e diria: menos divisão, mais unidade para pregação, mais unidade para pregação. Ele diria: pare de brigar por um projeto de poder e receba poder para viver um projeto. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu não consigo pregar isso aqui sem vida. Eu não consigo falar isso aqui sem vida. Se alguém de lá, pastores, viesse aqui, eu tenho certeza que nós nos atiraríamos no chão com vergonha do que estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos deu. A pergunta é esta: se eu tenho razões para pregar, se enquanto o pastor Marciano está pregando, eu estou me sentindo envergonhado, eu quero fazer algo, por que eu não faço? Por que eu não faço? Há pelo menos 3 razões que impedem alguns de pregar o Evangelho. A primeira razão é que eles acreditam piamente que terão outra oportunidade. Nós somos prepotentes demais, gente. Nós não entendemos o que a Bíblia ensina sobre a vida. A Bíblia deixa claro que a vida é breve. O salmista disse que a vida é um conto de palmos, tem limitações. O profeta disse que a vida é como uma folha que o redemoinho leva.
Tiago disse que a vida é uma neblina que aparece e logo desaparece. Mas a gente crê que vai ter tempo, então deixa para amanhã o que deveria ser feito hoje. Eu entrei num site que mostra os números em tempo real de gente nascendo e gente morrendo. É constrangedor, ele muda toda hora. Eu imagino as almas descendo ao abismo, e o pior, algumas delas sem receber a pregação do Evangelho. Sabe o que disse Benjamin Franklin? Ele disse assim: tu amas a vida, então preserve o tempo, porque a vida é feita deste elemento. Tu amas a vida, preserva o tempo, porque a vida é feita deste elemento. Quantos de nós temos a cultura, vou matar um tempinho? Se você pudesse recuperar os tempinhos que você matou, você viveria descansadamente mais 20 anos, mas você não pode. É mentira da sociedade dizer que dá para recuperar tempo perdido. O irmão não volta a ter 20 anos. Eu sou obrigado a olhar para as crianças da igreja e dizer: e aí, filhinho, fala, pastor, já sabe usar a ferramenta? Já sei, pastor, então vai para a guerra, ajuda o pastor, prega, 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 oh glória. Alguém morreu, outro morreu. Se o seu celular estiver ligado, alguém pode lhe ligar dando uma triste notícia, porque esta senha, ela vai sendo, vai indo, vai indo, vai chegando, e não tem como fugir dela. Olhe para mim aqui, ó. Se eu ligar para o pastor Moisés, ou ele me ligar e eu não atender, se ele me ligar 10 vezes, vai estar escrito aqui na frente 10 chamadas não atendidas, porque esse celular tem um identificador de chamada. Se tem crente aqui que se tivesse o identificador na testa, já estaria escrito 10 chamadas não atendidas, 15, 20, 30 chamadas não atendidas. O problema é que quando esse celular está para acabar a bateria, ele avisa e eu recarrego. Mas esse aqui só tem uma vida útil. Deus está te dando uma oportunidade hoje de abraçar esse projeto. Por que não pregamos em segundo lugar? Não pregamos porque nos sentimos donos das coisas. Nós temos a prepotência de nos achar dono das coisas. É cultural. A gente olha para a esposa e diz assim: onde é que está a chave do meu carro? O carro é mais do banco e dela do que seu. Mas é um sistema possessivo. Suelen, depois que aprendeu a dizer papai e mamá em espanhol, ela aprendeu a dizer dámelo, es mío. Ela aprendeu a dizer é meu, me dê. O egoísmo está dentro de nós, e nos esquecemos que nós somos apenas mordomos, não somos donos. Mordomo, Salmo 24: toda a terra e a sua plenitude me pertencem. Com todo respeito, eu vou citar algo, eu não vou saber em detalhe porque eu não lembro, mas se não me engano foi no estado aqui, quando deu uma enxurrada de chuva ao ponto de entrar até no cemitério e se abrir as tumbas e ter caixão no meio da estrada. Eu lembro que eu estava lendo o livro de Jó e Deus me disse: alguns da cidade naquele contexto dormiram tendo muito e acordaram tendo pouco. Deus disse: Jó dormiu tendo muito e acordou tendo pouco. Por quê, Senhor? Porque sou eu que mando, tudo pertence a mim. O homem não pode ser prepotente, pertence a mim, oh glória. Lembra daquele texto, quando Pedro vai pescar sob a orientação de Jesus, e ele pega um peixe que tem uma moeda dentro dele. Quem lembra desse texto? Tem uma moeda que vale um pouquinho mais de 4 dias de trabalho. Uma vez eu comecei a pensar assim: por que o peixe tinha uma moeda dentro dele? Se moeda não é comida de peixe, moeda é corpo estranho no peixe. E aí eu comecei a pensar: o peixe não tinha uma moeda para se sentir o barrigudinho da turma e dizer: olha que eu tenho e tu não tem. Olha, peixarada, eu tenho e vocês não têm. A razão dele ter uma moeda é que Jesus queria usar na sua casa. Olhe para mim aqui, ó, pelo amor de Deus. Diz para mim, onde é que tu gasta o teu tempo e o teu dinheiro? Eu provo onde é que está o teu Deus.
eu provo onde é que está o teu Deus. Eu escrevo no livro sobre o obreiro que todo o mordomo deve ter 3 verdades na mente dele. A primeira verdade que o mordomo tem que ter é que por mais que ele tenha autoridade na casa, a casa tem um dono, a casa tem um dono. Segundo, o mordomo tem que saber que o dono viajou, mas ele tem um inventário de tudo que ele deixou e ele vai pedir conta. Terceira verdade que o mordomo tem que saber é que o dono da casa viajou, mas vai voltar e vai chegar sem avisar. Ele veio, glória. Estenda suas mãos assim, faz assim, diga agora, agora, eu não tenho nada. Abra assim e diga agora, eu tenho tudo. Oh glória, glória, oh glória, oh glória. Arahas, telefo, climas, digabas, galabahas, o rabagalabacanda rabahas. Receba do alto da cabeça até a planta dos pés este convencimento que você deve se comprometer. Se prepare que eu vou terminar agora. Terceira razão por que não pregamos: porque na maioria dos altares tem cinza e não tem fogo. Irmãos, olhe para mim aqui, ó. Nós somos pentecostais, e dentro de uma classificação do crescimento, eu me intitulo como pentecostal clássico. Qual é a diferença entre o pentecostal clássico e o neopentecostal? O neopentecostal dá para receber. O pentecostal clássico, ele reconhece que se está dando é porque primeiro recebeu. Oh glória. Mas tem um pilar do pentecostalismo clássico, é que os pentecostais verdadeiros, eles entendem, olha para mim, eles entendem o que David Bosch falou. David Bosch falou que a nossa fé é intrinsecamente missionária. Então o crente pentecostal entende que é impossível, olha o que eu estou dizendo, é impossível um crente dizer que é pentecostal e não ser missional. O mesmo Jesus que disse: ide e pregai o evangelho, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse mesmo Jesus, ele está lá em Atos capítulo 1, olha isso aqui, e eles estão questionando quando é que Jesus ia restaurar o reino, e ele disse: não cabe a vocês saber tempos e estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Aí a Bíblia diz que eles estão olhando e Jesus está sendo elevado, e aí a voz vem e diz assim: porque olhais, varões galileus, porque da mesma maneira que o viste ir, verão ele vir. Aí o texto diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E no versículo 11 a seguir diz: então Pedro com os demais se levantou e pregou, e pregou, e pregou. Se coloque em pé comigo agora. Se tem fogo, tem que ter missões. Oswald Smith disse assim: Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se recusa a sustentar missões, você se opõe à vontade de Deus. William Carey disse assim: eu vou descer, mas vocês não se esqueçam que devem segurar bem as cordas. Leonard Ravenhill disse assim: escute, será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado sem prestar socorro?
e você conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo inteiro perecendo? Olha o que eu vou dizer para vocês. Oswaldo Smith disse assim: é injusto que alguém ouça o evangelho 2 vezes, enquanto tem gente que não ouviu nenhuma vez sequer. Pastor, eu vou terminar agora com uma experiência que Deus me deu, e a partir dessa experiência que eu me tornei esse pregador incisivo. Eu conto no livro, eu estava orando, escute, eu estava orando, e quando eu estava orando, o Senhor me deu uma impressão profética. Eu posso demorar 40 segundos para contar, mas a impressão foi rápida. Eu vi uma noiva que estava vindo, ela estava linda na sua postura, ela estava vindo para o casamento, escute. Daqui um pouco eu percebi que ela ficou ofegante, e ela se prostrou, e eu cheguei perto, e eu tive a impressão que ela ia morrer, que ela ia infartar. E aí quando eu cheguei perto, eu percebi que ela estava sofrendo de obesidade. E eu questionei por que ela está assim, e eu ouvi uma voz que dizia assim: pelo sedentarismo, ela come e deita, ela come e volta a sentar. Quando eu vi que aquela jovem ia morrer, eu vi um homem de branco vindo, e ele vinha na mão com um desfibrilador. Sabe o que é isso? E ele vinha com aquele aparelho, e ele dava choques naquela noiva, até que ela recuperou a vida e se levantou. E eu questionei o homem de branco, eu disse: Senhor, é o Espírito Santo ou é Jesus? Ele disse: não, a brancura da sua roupa simboliza a santidade do ministério. Eu disse: mas quem é? Ele disse: são os pregadores que eu vou levantar, com uma mensagem tão forte, que é capaz de machucar a igreja, mas livra ela da morte. Eu sinto a graça de Deus aqui, agora, oh glória. Levante a sua mão ao céu. Eu preciso orar agora. Eu preciso orar agora. Você que ouviu a voz de Deus, pelo amor de Deus, você que quer orar comigo agora, você não vai esperar quem está do teu lado, você não vai cutucar alguém, tu não precisa disso. Você que ouviu a voz de Deus, e você quer fazer um pacto junto comigo aqui, de evangelizar esta ilha, de sustentar missões, de fazer uma obra tremenda. É só você que ouviu, é só você que ouviu. Se você ouviu, se sentiu tocado, é agora. Sai do teu lugar e vem aqui no altar, juntamente comigo, para nós orarmos, clamarmos, selarmos este pacto. Venha em nome de Jesus. A obra ainda não acabou. Pastor Moisés, enquanto houver um pecador sem arrependimento nesta ilha, a nossa missão não acabou. A nossa missão não acabou. Venha, oh glória, oh glória, oh glória, venha. Urabahas, Eramekondarahas, Teremikandarahas. Deus te levantará dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Deus te levantará dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. A missão funciona assim: a disposição é tua, a condição é de Deus. A missão funciona assim: se você faz, você cansa, mas se você não faz, você morre. Eu sinto um toque do Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar até no teu corpo agora. O Espírito Santo vai tocar. Ele está dando um desespero. Ele está dando um desespero. Ele está dando um desespero. Ele está dizendo: não acabou. Não acabou o teu ministério. Eu vou te levantar agora. Levante as mãos aos céus para orar comigo. Quem pode? São estas mãos que o Senhor vai usar. São estas mãos que o Senhor vai usar. São estas mãos. Tu vais alcançar lugares distantes. São estas mãos que o Espírito Santo vai usar. São estas mãos que o Espírito Santo
Santo vai usar, estas mãos que o Espírito Santo vai usar de maneira poderosa, estas mãos que o Senhor vai usar para levantar, para curar, estas mãos que Deus vai usar. Recebe agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, na autoridade do Espírito Santo. Ore e busque e diga: eu quero, tira as cinzas do altar, tira as cinzas do altar.